Abra sua Bíblia comigo em 2 Samuel capítulo 11. Segunda Samuel capítulo 11, verso 1. É um texto bem conhecido. Na primavera, época em que os reis... Coloca uma outra versão para a gente, versão que diz tempo. Decorrido um ano, no tempo, diga comigo, no tempo. No tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e os seus servos com ele e a toda Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí, viu uma mulher que estava tomando banho, e era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Betseba, filha de Eliá, mulher de Urias o Heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundície, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Espírito Santo nos ajuda, nos instrua, nos corrija se necessário for, mas fala aos nossos corações nessa noite. Pai, em nome de Jesus, que a nossa atenção esteja completamente entregue, debruçada, rendida à Tua palavra. Que não haja nenhuma distração, que nada nos roube daquilo que o Senhor quer comunicar aos nossos corações e mentes. Que a nossa mente esteja aqui, que o nosso coração esteja aqui, e que o Seu Espírito nos revele coisas que a gente não percebeu no texto. Que a gente extraia do texto aquilo que o Senhor quer trazer como matéria de santificação dentro de nós. Santifica-nos na Tua palavra, na Tua verdade. A Tua palavra é a verdade, em nome de Jesus. Amém? Sabe, irmãos, maturidade não é uma coisa que se ganha só com o tempo. Embora o tempo contribua muito para que a maturidade alcance a vida de alguém, mas não é só o tempo que determina se você é maduro ou não. Não é o quanto você viveu que determina se você é maduro ou não. Porque tem gente que quanto mais velha fica, mais imatura fica. Sim ou não? Você conhece gente assim? Então a maturidade, ela não está restrita, cativa, aprisionada a essa dinâmica. Quanto mais se vive, mais maduro se é. Tem gente que não, é o contrário. O tempo passa e ele é um Benjamin Button, né? Ele vai ficando mais velho e vai ficando mais novo ao mesmo tempo, por uma série de fatores. Mas esse texto, ele fala de uma coisa muito especial e importante. Um homem segundo o coração de Deus. Davi é um homem tão importante para a nossa construção de fé, especialmente para aqueles que lidam com música na igreja, aqueles que refletem, que meditam sobre a adoração. Davi foi o primeiro homem a dizer para Deus: eu te amo, a nos mostrar um caminho de uma relação afetiva com Deus. A primeira expressão, sabe, quantas crianças na igreja não receberam esse nome, em virtude daquilo que esse garoto, que era um pastor de ovelhas e depois se torna o entregador do iFood lá da guerra, vai levar queijo e pão para os irmãos, enfrenta o gigante, vence o gigante, e ele começa a galgar e a crescer, ministerialmente falando, até se tornar rei. Que trajetória maravilhosa, trajetória de um vencedor. Mas esse rapaz, Davi, a quem a gente tanto admira, um belo dia ele pratica algo que fere toda a ideia de maturidade. E o que fere a ideia de maturidade? A incapacidade de discernir o tempo. E o tempo, ele é tão importante na nossa construção de vida, que Deus nos cercou de sinais que naturalmente influenciam
de forma direta na nossa agenda. Nós temos 2 estações primárias e 2 estações secundárias. A gente tem o inverno e o verão, a primavera e o outono. Essas estações, elas definem claramente qual vai ser a sua programação, qual vai ser a roupa que você vai usar, qual vai ser a comida que você vai comer, para onde você vai viajar. Tudo que você vai fazer, naturalmente, é condicionado ao tempo, sim ou não? Eu morei em Itajaí 14 anos, Fábio nasceu lá, cresceu lá, né? Nasceu lá, né? Itajaí tem esse sinal certinho, as estações. Primavera é primavera mesmo, verão é verão, e inverno é inverno de verdade, e põe inverno nisso. E aí você muda tudo, o comércio muda, a moda naturalmente, aquilo que as lojas te oferecem com opção de vestuário é diferente nas estações, porque as estações elas influenciam em como a gente vai conduzir a nossa vida e construir a nossa agenda. Quando você é incapaz de discernir o tempo, você vai fazer uma agenda que vai trazer prejuízos para você e naturalmente para as pessoas que estão à sua volta. Não se usa um terno num calor de 50 graus. Me lembro de uma experiência que eu vivi na África, lá em Nampula, no norte de Moçambique. O pastor Luiz estava comigo, pastor Luiz e o Júnior. Primeira vez que eles tinham ido comigo. E eu falei, eu fazia a agenda, eu disse, nós vamos num campo de refugiados de Maratane, que é um lugar chocante. Tem 15 mil pessoas lá, 95% da população é aidética, é soro positivo. E é um lugar que não se tem nenhum registro documentado de lá, não se pode filmar, não se pode fotografar. E o pastor Luiz, muito empolgado, é um pentecostalzão, levou uns paletó para dar, um sapato para dar, aquela marmota toda, aqueles paletozão grosso, aquelas ombreiras. Eu vou levar para dar para os irmãos, se eles vão amar, né? Mas um calor, meu irmão, de 50 graus, e o carrinho que a gente dirigia era tipo um Kinder Ovo, assim, um negocinho. Era uma van, não era uma van, não era uma Kombi, ele não era nada, era um trem que não dava para decifrar. Era um carro chinês que levava a gente. E aí chegou os obreiros para ir com a gente. E aí o pastor Luiz pegou um paletó que é de franela, irmão, e deu para o obreiro, e o obreiro botou. E o obreiro já chegou suado, né? Tem alguém que chama Jorge aqui? Tem um Jorge nosso, né? A gente inventou um código nosso. Quando alguém chegava muito suado, a gente falava, ó, o Jorge chegou. E aí o irmão chegou suado, pedalou muito, e estava bem Jorgeão mesmo, assim. E o pastor, pá, o paletó no irmão, e o irmão, pumba no paletó. E abraçou aquele paletó como o melhor presente que ele ganhou na vida. Tá tudo bem. Fomos no carro, ele com o paletó, suando igual tampa de marmita, irmão. Fomos no carro, andamos, o Campo Maratana é mais perto, King é que é longe. Mas a gente andou umas 2, 3 horas de carro, naquele carrinho, sem ar-condicionado, janelinha, e quando você põe uma terceira marcha, você dá um glória a Deus. Estrada de chão. E o irmão com aquele paletó, pingando, meu irmão, a sauna. E a gente fomos para o campo de refugiados, chegamos lá, o culto dura 2 horas, 3 horas, sabe lá quantas horas. O culto era numa granja abandonada, sem janela, tudo apertadinho. Então todo mundo suava lá dentro. E o irmão com o paletó, irmão, e dançando, e pulando, e vai, e vem, e tal, e andando naquelas casas tudo. Fomos na casa do pastor Sadi, fomos na casa do pastor e tal, e andamos daqui, choramos, e oramos, e ofertamos, e fizemos tudo que tinha que fazer. Na volta, quando estava entrando no carro, entramos dentro do carro, o irmão colocou a mão no paletó para tirar, e um grito unânime: não, agora não vai tirar não, agora você só vai tirar lá na cidade. Vai com o paletó até lá. Não discernir tempo vai fazer com que você ganhe alguma coisa muito boa, mas use ela num tempo errado. E talvez as pessoas estão até permitindo e te vendo usar, mas isso vai chegar um determinado momento que vai esbarrar nos seus relacionamentos.
Quem não discerne tempo, vive esbarrando em alguém ou em coisas. Esse homem, segundo o coração de Deus, que tinha tanta compreensão do mundo espiritual, que tinha uma percepção profética tão apurada, um belo dia, ele escolhe mal, porque ele discerne o tempo, sabe, de uma forma muito equivocada. E naturalmente, aqui vem um segundo aspecto da nossa reflexão. Diga comigo, tempo. Todo mundo agora diga tempo. Se você não aprender a discernir o tempo, você vai fazer uma coisa errada, e isso é o que vai definir o seu amanhã. Diga comigo, escolhas. Então o que define maturidade? O discernimento do tempo e naturalmente a construção das minhas escolhas. Se você não discerne tempo, você vai fazer escolhas extremamente equivocadas. E foi justamente o que Davi fez. Uma escolha certa pode levar uma pessoa que está na lama a ir para o trono. Mas uma escolha errada, irmão, leva alguém do trono para a lama. E isso acontece na trajetória de Davi. Toda a tragédia que vem para a família dele, e para ele pessoalmente, é fruto de uma escolha. Não discernir o tempo, vai se equivocar nas escolhas. Vai fazer sociedades que não deveria ter feito. Vai conduzir o seu casamento de uma forma completamente equivocada. Vai conduzir a sua família de uma forma muito, sabe, estranha, esquisita. O homem segundo o coração de Deus, o homem que é modelo para tantas coisas, porque não discerniu o tempo, ficou quando era para ir. Interessante uma reflexão que o Douglas, queridão Gonçalves, fez, porque no texto de Crônica vai dizer que Joabe foi com a arca para a guerra. E a gente sabe o preço que Davi pagou para trazer tirar aquela arca do arraial dos filisteus, para trazer ela, e a arca representava a presença de Deus. Sabe, quando você não discerne tempo, você vai achar que você pode viver distante da presença de Deus. Você vai achar que você pode, sabe, ser independente. Quero ser como criança. Às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente. Então você se torna independente. E foi justamente o que aconteceu com esse homem, que é modelo para a gente, que é segundo o coração de Deus. Ele foi, ou melhor, ele ficou, quando na verdade deveria ter ido. E ao ficar, a postura dele não corresponde àquilo que o tempo exigia. O tempo era o tempo em que os reis iam para a guerra. Porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, versículo 2. Uma tarde, não uma manhã, uma tarde. Sabe, irmãos, o tempo é tão importante que a Bíblia diz que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de ganhar e tempo de... Se você ganhar no tempo de perder, o seu ganho vai ser prejuízo. Se você colher no tempo de plantar, a sua colheita é vento. Não discernir tempo pode transformar um homem segundo o coração de Deus em uma aberração, porque isso vai comprometer na forma como você escolhe. Você é produto das suas escolhas. Você é hoje o que você escolheu ontem. As suas escolhas, elas vão definir como vai ser o seu futuro. Não escolha sem antes fazer sem ter uma avaliação precisa do tempo que você está vivendo. Discernir o tempo. Em que estação você está? Em que estação seu casamento está vivendo? Que estação a sua vida financeira está vivendo? Que estação seu ministério está vivendo? Davi fica, e uma tarde ele levanta, o seu palacete é carpetado, tudo resolvido. O temido rei Davi, o bambambam da balachita. Aí ele pega o celular dele e começa a rodar no feed do Instagram. Aí de repente ele vê uma moça que era muito formosa.
E ele decide mandar um inbox para ela. E aí, sumida, saudade do que a gente não viveu. Vai dar ruim. E ele faz toda uma avaliação. Quem é essa mulher? Isso se aplica para tudo. Porque quando você escolhe estar em um lugar que Deus não quer que você esteja, você vai ficar completamente vulnerável a coisas que você não estava pronto para enfrentar. Quando você escolhe ir para regiões e para lugares, ou ficar em lugares que não correspondem a uma escolha adequada, a um discernimento do tempo, você vai ficar exposto a um gigante muito pior que Golias, a um gigante que está aí dentro. Você vai ser o seu próprio diabo. E coisa terrível, irmão, não é ser entregue na mão dos demônios, é ser entregue a um próprio diabo que reside em você. Adultério, mentira, avareza, maledicência, todas essas coisas procedem de dentro de você. Significa que se o diabo fosse extinto da terra, a gente continuaria necessitando de arrependimento e de novo nascimento. Quando Davi fica, era para ter ido, ele fica exposto a algo muito complicado. Estava ali todo dia. Betseba era mulher de Urias. Urias era um oficial. Os oficiais moravam ao redor do palácio. Significa que aquela mulher tomava banho ali todo, ou com muita frequência. Significa que Davi poderia ter visto aquela mulher outros dias, e aquela seria uma cena comum para ele, mas ele estava completamente entregue às suas concupiscências. Ninguém, quando é tentado, diga: sou tentado por Deus, porque a Deus ninguém tenta. Cada um é tentado quando atraído e engodado pelas suas próprias concupiscências. Terrível coisa é deixar os seus desejos conduzirem a sua vida e compor a maneira como você vai escolher os rumos que a sua vida vai tomar. Não ouça a carne, como Paulo diz: eu não consultei a carne. Nada que nasce na carne termina em Deus, irmão. O que começa na carne termina na carne. O que começa em Deus termina em Deus. E aí ele tem uma palavra de esperança: aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Mas se começou na carne, vai ruir, vai acabar, vai morrer. Davi então, diante daquela proposta de desejo, que contemplava um discernimento equivocado acerca do tempo em que vivia, ele vê uma cena e ele não tem força, imunidade para lidar com ela. Ele se rende ao seu desejo, ele coloca tudo aquilo que Deus havia dado a ele como estrutura de ministério, como ferramenta de justiça, agora a serviço dos seus desejos. Então ele pergunta: quem é essa mulher? Mulher de Urias o Heteu. O menino está na guerra, menino bom, manda buscar ela. O homem que você admira, segundo o coração de Deus, que escreveu a sua canção favorita, que escreveu: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Porque escolheu mal, porque discerniu mal o tempo, agora estava ali, sendo, segundo a gíria contemporânea paulista e que se espalhou pelo mundo, sendo um talarico, um traíra. E pode aplicar os adjetivos que você preferir aí, usa a sua criatividade, só não peca. A mulher de um garoto que estava na guerra, de um homem justo, bom, que estava na guerra, estava ali, e ele se rende, e vai e traz essa mulher, e se deita com ela. E agora o homem, segundo o coração de Deus, ele era um adúltero, ele era um manipulador, ele era um homem vil, um homem nojento. Por quê? Porque não discerniu o tempo. E porque não discerne tempo, faz escolhas que trazem um prejuízo moral, um prejuízo histórico, um prejuízo geracional. Irmãos, é muito sério o que eu estou falando, irmãos.
Você está aqui comigo? Você está recebendo isso? A mulher vem, ele se deita com ela. Quantas vezes? Vou lá saber. Fez a sua festinha particular. E depois disso, a mulher vai embora. E ela manda dizer: estou, porque as suas escolhas sempre vão gerar alguma coisa, quer seja para a vida ou para a morte. Deixa eu te contar uma coisa: o que você planta dá para esconder. Semente cabe na mão. Você pode plantar à noite. O joio plantado no meio do trigo, o inimigo semeou à noite. O que você planta dá para esconder. Sementes cabem aqui, ó. Mas o que você colhe não se esconde. É a luz do sol. O que você planta, ninguém está vendo o que você está plantando, ninguém está vendo o que você está semeando. Mas ou você vai voltar com alegria colhendo os seus feixes, ou você vai lamentar a colheita. Deus é tão bom, irmãos. Deus é bom. E Deus permite você plantar o que você quiser. Mas Deus é tão justo que você vai ter que colher exatamente aquilo que você plantou. A mulher mandou dizer: estou grávida. E agora Davi, esse homem que você admira, Enoque, que eu admiro, cara maneiro, porque não discerniu o tempo, fez uma escolha equivocada, virou um talarico, um traíra, um homem nojento. Agora, como se não bastasse, ele engravida uma mulher que não era dele. Sabe o que ele faz? Ele manda trazer o cara da guerra, manda um WhatsApp para Joabe, fala: manda Urias vir. Aí quando Urias chega, ele prepara uma festa. Ô Urias, é meu amigo, cara. Uma festa que só vinho caro, só carne nobre, só coisa bonita. Chega aí, meu amigão do peito. E o amigão do peito chega, senta na mesa, dá uma olhada para tudo aquilo. Irmão, e tem tanto rei desviado por aí. Cuida para não sentar na mesa deles. Que Deus te dê discernimento de espírito em nome de Jesus. Essa vida aqui é muito curtinha e ela serve para a gente se resolver com a eternidade. Urias, é o seguinte, cara, estou com os presentes aqui para você. Vai para sua casa, meu amigo. Vai se deitar com a sua mulher. Tudo certo. Quem sabia o que Davi tinha feito? Ninguém. Continuava explodindo na internet, bombando, o selo azul estava lá, engajamento lá em cima, algoritmo, ó, gritando. No outro dia alguém mandou dizer para ele: Davi, o que foi? Deu ruim. Por quê? Urias está na frente do palácio, se recusou a ir para casa. Como assim? Manda chamar ele. Chamaram Urias. Urias, meu amigo, foi para casa não? Fui não. O tempo não é de ir para casa não, rei. O tempo é de lutar contra o divórcio, contra o suicídio, contra a depressão. O tempo é de lutar. Meus amigos estão lá na guerra, perdendo a cabeça, perdendo o braço, orando, jejuando, buscando a Deus. No mundo, o mundo jaz do maligno, no mundo, nos dias maus. Meus amigos estão lá. E se você agrada a Deus, não importa quem você desagrada, irmãos. Na genealogia de Jesus não está o nome de Betseba, está aquela que era a mulher de Urias. O rei que você admira, o homem segundo o coração de Deus, porque não discerniu o tempo, fez uma escolha equivocada, se tornou um adúltero, se tornou um manipulador, vive em função da autoimagem. Todo homem que vive em função da autoimagem está caído.
Todo homem e toda mulher que vive para manter as suas vaidades e nutrir a sua aparência está caído. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, assumiu a forma de servo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Esse é o sentimento da nossa fé. Não é a preservação de si, mas Davi, esse homem maravilhoso, que a gente tanto admira, não discerniu o tempo, fez uma escolha equivocada, se tornou um adúltero, um manipulador. E agora, qual era o estágio? E um abismo vai chamando outro abismo. Deixa eu te contar uma coisa: os abismos não estão fora de você, eles estão dentro. Você não cai aqui fora sem antes ter caído aqui dentro. É aqui dentro que você cai. É aqui dentro que as coisas acontecem. É o Deus que sonda os corações e prova os pensamentos. É aqui que você tem que cuidar. Sobre tudo que se deve guardar, guarda com a maior diligência do mundo o seu coração, porque é dele que procedem as saídas da vida. E agora, o estágio de abismo era esse homem segundo o coração de Deus, o compositor do Salmo 23, o homem incrível, com um ministério maravilhoso, que abençoou as nações, que abençoou tanta gente, vive um estágio triste. Ele se torna o mandante de um assassinato, de um homem inocente. E não tem nada, meu irmão, que vai provocar a ira de Deus do que a injustiça e o derramamento de sangue inocente. E agora entra um outro personagem. Eu queria que você olhasse para mim. Irmãos, eu sei que o que eu estou dizendo é duro. É duro para mim. O ouvido mais perto da minha boca é o meu. Ele liga para Joabe. E ele manda uma mensagem para Joabe. Muito simples, 140 e poucos caracteres. A mensagem para Joabe dizia: Urias tem que ser morto. Coloca ele na frente da batalha e abandone ele. Tem muito Joabe por aí, gente que teve que executar a ordem de um rei desviado. E se você por algum tempo da sua vida serviu um rei desviado e executou a ordem de um rei desviado, saia desse lugar em nome de Jesus. Se você está me ouvindo pela internet ou por qualquer outro lugar, esse lugar não é para você. Joabe agora, ele tem que viver o que a gente viu no Brasil muito. Alguns pastores, eles não enviaram missionários para o campo, eles enviaram seus problemas. Manda o problema para o campo missionário, depois corta o sustento, depois corta o afeto, corta tudo, larga ele lá até que ele morra lá. Mas essa é outra pregação. Vamos ficar aqui com Davi. Joabe morreu, foi assassinado pelos inimigos de Deus, foi assassinado por gente vil, covarde, cruel, por homens maus. E estava tudo bem com Davi, sim ou não? Continuava top. A espada de Golias estava na parede do escritório dele. Joabe morreu mais tarde, né? Mas agora nós estamos falando de Urias. Urias morreu, ninguém sabia, estava tudo certo. Ele manobrou toda a situação e ele continuava sendo rei Davi. E quando ele ia nos lugares, as pessoas continuavam amando ele, venerando ele e tratando ele como se ele fosse, ou ele era, a pessoa mais importante daquela circunscrição. Que cara de Deus esse Davi, meu Deus do céu, que homem maravilhoso. Mas as pessoas não sabiam que por trás de um homem que não tinha discernido o tempo, e porque não discerniu o tempo, fez uma escolha muito,
escura, densa, carregada de treva. E agora esse homem se tornou um adúltero, se tornou um manipulador, vivendo em função da autoimagem. E como se não bastasse, esse homem agora é o mandante de um assassinato. Eu não sei quais foram as escolhas que trouxeram a sua vida até aqui, e eu não sei como é que você encara a responsabilidade de ter que escolher, mas eu sei que essa é a decisão mais séria da sua vida. Irmão, a minha agenda eu faço ela depois do dia 7 de janeiro. O evento mais importante do calendário do Mevan são as primícias, na minha opinião. São 7 dias de jejum, de humilhação coletiva, e só depois de ouvir o céu, e que Deus me entregue uma agenda ao contrário. Eu não vou colocar na minha agenda mais o que eu tenho que fazer, vou colocar na minha agenda o que eu não tenho que fazer. Porque quem perde o discernimento, para de discernir não só quem é de Deus, mas o pior, ele passa a não discernir mais quem não é de Deus. E é interessante a gente lembrar que, para nos ensinar o que é o reino, Jesus começou nos mostrando que não era o reino. Estamos juntos aqui, irmãos? Estava tudo bem com Davi, ninguém sabia absolutamente nada, estava tudo escondido, tampado, oculto, tudo certo. Davi é o cara, Davi é maravilhoso, continuava sendo rei, até que um dia Davi recebe uma visita de um profeta. Ele era meio maluco, usava umas roupas largas, usava boné de abarreta, e ele mandou um WhatsApp para Davi: Davi, gosto mais de você, cara, estou com saudade. Ô rapaz, vem cá, quero te ver. Ô Natan, vem cá em casa, cara, vamos comer um negócio aqui. Eu vou, você me recebe aí hoje? Recebo. Natan foi, despretensiosamente, com a espada escondida. Um profeta chegou lá na casa de Davi. E aí, Davi, como é que você está? Estou bem demais, cara. Você, Natan, está sumido, cara, bora fazer uma carne para nós. Aí Natan falou: rapaz, eu vim aqui para te trazer um problema. Você me desculpa, mas eu preciso te trazer um problema. É mesmo, Natan? Claro, rapaz, você é meu parceiro, fala aí comigo. Davi, é o seguinte, tem 2 pessoas na cidade, um é rico. O outro é pobre. Ele é tão pobre que até os pobres chamam ele de pobre. E aí o cara é pobre mesmo, né? Era igual nós, né, mãe? Nós era tão pobre que até os pobres chamavam nós de pobre. Nós já vivemos isso. E aí até os pobres olhavam para nós e falavam: coitada, Marli, mas esses meninos. Graças a Deus, não é mais assim, né, mãe? E aí Natan falou assim: ô Davi, é o seguinte, olha só, o cara rico tem boi, tem carro. Vocês estão juntos aqui, irmãos, amém? O cara rico tem boi, tem carro, tem de tudo. O cara tem de tudo. O cara venceu mesmo. O cara tá, só para cima. E esse cara pobre aqui é pobre. O pobre só tem uma ovelhinha que vive com ele na casa. E enfim, tá na Bíblia, tá, irmão? Não estou inventando essa história não, está no capítulo 12, eu só estou falando para ganhar tempo, depois você lê na sua casa. E aí Natan falou: ó, esse aqui só tem essa ovelhinha faz tudo com eles e tal e tudo mais. Aí é o seguinte, Davi, vou ser bem breve. Chegou um estrangeiro na cidade, e o estrangeiro foi recebido pelo cara rico, e o cara rico, ao invés de tomar dos seus bois, do seu gado, da sua carne, da sua ovelha, do seu dinheiro para servir o estrangeiro, o que ele fez? Ele foi lá, tomou a cordeirinha do homem pobre, matou a cordeirinha e serviu para o estrangeiro. A Bíblia diz que a fúria de Davi se acendeu. Meu pastor fala uma coisa muito bonita, pastor Luiz Hermínio. Ele disse que Natan precisava mexer com o coração pastoral de Davi. Eu acho isso lindo demais. Davi, a fúria dele se acendeu tanto, eu fico imaginando Davi esbravejando, coléricozão, doido dentro daquele palácio. Esse cara tem que morrer, rapaz, isso não se faz. E Natan deixou ele falar.
Porque com a medida que você julgar, você vai ser. Então deixa ele falar. Esse cara tem que morrer. E ele vai ter que restituir, se não me engano, 5 vezes mais, 6 vezes mais. Está na Bíblia, capítulo 12, depois você lê lá. Mas era muitas vezes mais. Mas ele vai ser morto. E bababá. E Natan deixou ele falar. Fala aí, estou anotando tudo aqui que tem que fazer. Depois que Davi terminou de falar, Natan olhou para ele e falou: você é essa pessoa. Você saiu de lugares de onde você nunca devia ter saído. Você abriu concessões na sua vida espiritual. Você deixou que as lágrimas dos seus olhos se secassem, que o fogo do seu coração fosse apagado. Você é essa pessoa. Você é esse cara. Você é essa irmã. Suas escolhas te levaram para um lugar de frieza, de escuridão, de aparência. Você não chora mais. Você não é mais grato como você já foi um dia. É relativo cumprir os votos que você fez com Deus. Você é esse cara, Davi. E aí diante disso você tem uma outra escolha para fazer. Ou você continua vivendo essa vida de mentira, ou você decide se debruçar e se lançar nos braços daquele que te ama tanto e que quer você de volta, quer seu coração de volta, quer sua mente de volta, quer ouvir, quer secar suas lágrimas de novo, quer dar cola para o seu coração de novo, quer ouvir as próximas canções que você tem para entregar para Ele. Eu pergunto a você: Davi tinha poder de matar Natan? Sim ou não? Responde para mim. Natan não chegava no pátio, irmão. Natan era uma ameaça ao sossego. Sabe por que um pastor existe? Para não deixar você pecar em paz. Eu não sou uma babá de ninguém. É só para você não pecar em paz. Perto de mim não. Peque longe então. E aí você tem uma decisão a fazer. Ou você mata Natan, trata isso como mais uma palavra que você escutou, trata isso como mais uma informação, mais um conteúdo evangélico que vai engordar o seu bojo de pregações já escutadas ao longo da sua trajetória de fé. Ou você vai encarar e enfrentar isso como uma oportunidade que o Espírito Santo está te dando. Ou você vai enxergar isso como um caminho que misericordiosamente Jesus está te oferecendo para voltar para os braços dele e voltar a viver tudo aquilo que ele disse que você viveria. E aí é que eu me encanto pela história de Davi, porque Davi até então veio se afundando nesse abismo de morte, nesse abismo de queda. Isso trouxe consequências, sabe? Ir para um lugar de arrependimento não vai livrar, isentar você das responsabilidades com a consequência daquilo que você plantou, mas isso vai devolver você de volta para o lugar de restauração, para o lugar de recomeço, para um lugar onde a luz do Senhor vai se acender sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. E Davi, diante desse confronto e dessa apresentação, dessa denúncia profética feita por Natan, Davi escolheu cantar uma canção para Deus. Davi escolheu escrever algo e cantar para Deus o que ele nunca tinha cantado antes. Davi escolheu não continuar vivendo em função da autoimagem. Davi escolheu não sustentar uma mentira. Davi escolheu não sustentar uma mornidão. Davi escolheu voltar para aquele que, sabe, é o autor e o consumador da fé dele. E ele escreveu uma canção para Deus, e provavelmente uma das mais importantes canções da Bíblia. Canção para aquela qual a gente tem que se voltar sempre. O Salmo 51. Abra sua Bíblia lá comigo.
teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. A partir do verso 7, põe pra gente. Eu gosto disso aqui, mãe, ó. Eu lembro da minha infância. Purifica-me com hisopo. Sabe o que é hisopo? Quem aqui já foi vítima de uma mãe raivosa que deu um banho em você no tanque com a Scott-Brite do lado verde? Aquela dor aguda assim que vem subindo assim. Era assim contigo também? Você está com o pé sujo. Nós ia para o Corgo escondido para pegar lambari. E a gente era tão besta que a gente achava que estava pegando lambari, era girino. Você também já fez isso, não vem rir de mim não. Nós queríamos um aquário. Nosso aquário era uma lata. Teve um dia que nós pegamos um jabuti, trouxemos um jabuti lá do Corgo. Uma vez eu fui pegar e eu tinha uma Raider. A Raider era para usar só no final de semana. E aí eu fui com a Raider para o Corgo, tirar uma onda e tal. E aí eu pisei, e quando eu trouxe, a Raider ficou na lama. E voltou eu chorando, com o pé só da Raider. Eu sabia que eu ia apanhar, minha mãe ia me bater com um poste. Minha mãe era braba, irmão. Mas aqui Davi está falando, ó, me lava com a Scott-Brite do lado verde. Se esse for o jeito, eu estou disposto a enfrentar qualquer dor para sair dessa condição que eu estou. Eu não sei se faz sentido para você o que eu estou falando. Tomara que sim, porque para mim faz. Se Deus precisar me lavar com hisopo, não deve ser legal, irmão, tomar um banho de hisopo, não. Me lava, purifica-me com hisopo, e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagastes. Provavelmente ele está falando da criança que morreu. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação. Vamos ler a parte A junto, 1, 2, 3. Restitui-me a alegria da tua salvação. Sabe o que Davi está dizendo? Que a vida cristã, que tudo que eu construí ministerialmente, sem ter uma percepção da eternidade, sem ter a certeza de que a eternidade habita em mim, é uma jornada muito triste, muito ruim, muito árdua. É reduzir a minha vida a uma rotina religiosa, é ser só um evangélico frequentando um prédio. Irmãos, o homem que mede o céu com a palma das mãos, que chama as estrelas pelo nome, que toma as nuvens como seu carro, que usa a terra como estrado para os seus pés, que toma todos os oceanos na sua mão como uma concha, se encolheu ao tamanho de um feto, mergulhou no ventre de uma mulher, viveu entre nós, para fazer de você um herdeiro de tudo que Ele tem. Não dá para viver uma vida distante dessa certeza, medíocre, mediana. Purifica-me com hisopo. Lava-me, Senhor. As minhas escolhas me levaram para um lugar de sujeira. Meu coração está sujo. Meu espírito não é inabalável, ele está abatido. Tem
tanta coisa dentro de mim que eu não consigo me livrar delas. Tem tanta raiva em mim, tem tanto medo em mim, tem tanta cisma em mim, tem tanta reserva em mim. Volta a dar a alegria de quando eu fui salvo, de quando eu percebi que agora eu não era mais um pedaço de carne andando na vida, arrastando pé de argila pelo mundo. Não, agora eu sou a habitação do Espírito Santo, eu sou habitado por Deus, eu sou salvo, eu nasci de novo. Volta a me dar essa alegria, volta a me dar essa inocência, essa pureza. Porque senão não faz sentido ter a espada de Golias na parede do meu escritório. Porque senão não faz sentido ter todas as credenciais que eu ganhei e adquiri com o tempo. Volta a me dar essa alegria. Vamos avançar para a gente ir terminando. Coloca para a gente Lucas capítulo 10, verso 17. Teve um dia que Jesus mandou, estamos juntos aqui, amém? Teve um dia que Jesus mandou os discípulos, os 70, 35 duplas, pregarem o evangelho por todos os lugares que eles vissem. Não precisa levar bolsa, cartão de crédito, nada. Eu vou cuidar de vocês. Vocês vão viver uma jornada ministerial incrível. Imagina, esses homens tinham acabado de viver a maior experiência da vida, que é um intensivo com o próprio Jesus. Imagina você aprender sobre o reino de Deus com o próprio Jesus. É Jesus te ensinando o que esse reino representa. E agora, o que a gente faz? Agora, meu irmão, vai pela vida, vai pelo mundo, contando tudo que eu ensinei para vocês. E não precisa se preocupar com nada. Vai, os demônios vão sujeitar vocês, vão submeter a vocês, os enfermos vão ser curados, o seu ministério vai ser uma bênção. E há quem diga que eles pregaram o evangelho por todo o mundo existente daquela época. Onde o olho, onde o GPS ia, eles foram. Tem quem acredite nisso. E eles foram e voltaram carregados de alegria. Nosso ministério cresceu. Meu Deus do céu, agora eu estou tocando tanta gente. E ele estava lá numa reunião, sentado, e Pedro com o iPad mostrando quantas pessoas tinham sido batizadas, quantos tinham aceitado Jesus, quantos tinha curado. Regressaram 70, muito tempo sem se ver, possuídos de grande alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios nos submetem pelo seu nome. Jesus, nós estamos crescendo. Aí Jesus entra na reunião deles e acaba com tudo, irmão. Acaba com os slides, com os PowerPoint, com as palestras da gente, com o seminário que a gente cria, com as coisas tudo, o CD que a gente quer fazer, acaba com tudo. Ele sempre faz isso. Aí Jesus entra. Próximo. Mas ele lhes disse: eu vi Satanás cair do céu como um raio. Irmão, aí você baixa a bola. Você fala: rapaz, estou falando de demônio, e o cara está me dizendo que viu Satanás cair do céu como um raio. E há tantas interpretações para isso, que era enquanto eles operavam, ou isso é realmente correspondente ao cenário da eternidade, quando Satanás foi, enfim, tirado de lá. Mas enfim, imagina a cena. Eu calculo isso aqui com uma história que eu ouvi uma vez, que o cara, enquanto vivo aqui, ele viveu uma enchente terrível, tipo a que você viveu lá na sua casa. A casa do Fábio foi enchente mesmo, irmão. A casa do Fábio, é para você olhar para a casa do Fábio e falar: coitado, Fábio. Não, é coitado, 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 coitado. Que a água foi até ali no saída ali, ó. Foi, eu cheguei lá, eu vi na época. É tudo, né? Sobrou nada, né? Nada, tudo, acabou tudo. Coitado do Fábio. Aí o cara viveu uma enchente dessa. Enquanto ele estava vivo, ele saía contando esse testemunho para tudo que é lado. Contava e tal e tudo mais, e o povo conhecia ele por causa desse testemunho. Meu Deus do céu, fulano de tal viveu isso, que coisa maneira. E ele transformou isso num jeito de edificar as pessoas, e contava esse testemunho pela vida. Aí ele morreu. Chegou na eternidade, ele descobriu que tinha uma ala lá na eternidade, no céu, que era um lugar só para contar o testemunho. E ele foi contar o testemunho dele de enchente. Chegou lá e falou: aqui no céu vou trabalhar para Deus aqui também, vou contar meu testemunho. Só que quando ele chegou lá, pegou o microfone para contar o testemunho de enchente, Noé estava sentado na primeira cadeira assim.
Então os caras voltaram dizendo assim: os demônios nos submetem. Jesus diz: ei, meu filho, eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Os caras tudo guardaram os notebook. Fala, Jesus. A gente acha que está bombando. Aí vem Jesus e até vazar o ar todinho, Gustavo. Enquanto não vazar, ele não continua o discurso. Aí ele vai: eis, eu dei esse ministério para vocês. Eu dei autoridade para vocês pisarem serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada vos causará dano. Foi eu quem dei essa autoridade a vocês. Ela é legítima, ela é real, ela existe. O seu ministério é uma realidade. No obstante, alegrai-vos não porque os demônios vos submetem, e sim porque o seu nome está rolado nos céus. Sabe o que Jesus está dizendo? Vocês precisam olhar para o Salmo 51. Porque Davi era um rei, continuava sendo rei, continuava tendo toda aquela estrutura à disposição. Mas um belo dia ele disse: isso não significa nada, porque eu não sou mais habitado pela eternidade. Restitui em mim a alegria de ser salvo. Jesus está dizendo: olha, tudo que está acontecendo é incrível, é bom, maravilhoso. Está tocando mulheres, está funcionando na política, sua empresa está prosperando, sua música está sendo escutada. Mas o bom mesmo é saber que o céu é nosso. E se não é isso que te move, sabe o que vai acontecer com a sua vida? Você vai ser um operário da fé, infeliz. Eu sempre fiquei me perguntando, eu já rodei, irmão, eu estou 15 anos fazendo isso. Da igreja Jesus dá com pau no diabo, a lagoinha que derreteu e virou bola de neve. Acho que não tem o que eu não tenha visto, até de burca. E eu fiquei me perguntando, por que as pessoas que ingressam no ministério ficam depressivas? Perdi amigos que se mataram. Mulheres de pastores estão trancadas em lugares ruins, que não conseguem encarar a igreja. Por que isso acontece? Coloca para a gente aqui 1 Coríntios capítulo 15, verso 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, ao que a gente vai ganhar, ao que a gente vai conquistar, ao quanto a gente vai crescer, ao quanto a gente vai romper, ao quanto as coisas vão, somos os mais, eu gosto da versão miserável, Magali, se tiver, miserável é boa demais. Nós somos os mais infelizes, miseráveis de todos os homens. Ouça, irmãos, eu não estou dizendo para você não crescer, não avançar, não prosperar, não desenvolver aquilo que Deus te deu. Mas se alguma escolha que você fez roubou de você a alegria de ser salvo, roubou de você a pureza da sua fé, para tudo. Quem confessa fraqueza não confessa fracasso. Alinha a sua vida ao coração de Jesus. Traga sentido para o que você está fazendo, porque a gente pode fazer muita coisa do jeito errado, a gente pode fazer coisas boas do jeito errado. Eu posso entregar o meu corpo para ser queimado, eu posso distribuir os meus bens aos pobres, eu posso ter fé ao ponto de transportar os montes, eu posso conhecer toda a ciência do mundo, eu posso falar todos os idiomas dos anjos, dos homens,
Mas isso pode ser só um barulho infrutuoso, porque eu não estou ancorado no sentimento correto. Eu estou ancorado num sentimento que não corresponde à mensagem que Deus quer que eu traga para a terra. Vamos ler um último texto para a gente acabar. Apocalipse capítulo 5. Senhor, nós te adoramos, Senhor. Feche seus olhos, fale com Deus um instante. Mas o ar que eu respiro, preciso de ti. Essa é a visão de João. João já tinha visto tudo. Tinha visto a recompensa das igrejas, que as igrejas iam receber. Domingo passado nós falamos sobre a igreja de Laodiceia. Toda terça-feira a gente vai falar sobre a leitura do livro de Apocalipse. Mas João tinha visto que alguns receberiam a dádiva de comer do fruto da árvore da vida. Outros receberiam as estrelas do céu, outra igreja. Ao vencedor dar-lhe as estrelas do céu, ao vencedor dar-lhe que se alimente do fruto da árvore da vida. Para a igreja de Laodiceia ele diz: ao vencedor dar-lhe que se assente comigo no meu trono. João já tinha visto toda essa proposta de recompensa oferecida pelo Senhor. João tinha visto o Senhor sentado no seu alto e sublime trono. Mas chega uma hora dessa experiência de João, a gente se depara com o maior grau de tristeza que a gente pode presenciar na eternidade, na história da narrativa bíblica. Isso na minha aplicação pessoal. Não há alguém que tenha se entristecido mais do que João. Porque diante da experiência, olha o que ele narra, a gente vai até o 4. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Deixa esse texto aqui. Sabe o que João viu? Que esse culto aqui não tem valor nenhum, que todo sacrifício que a gente está fazendo, isso aqui é em vão. Por quê? Porque a vida se resume a isso aqui. Ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Essa recompensa prometida, nós não teríamos acesso a ela. Por quê? Porque ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. João foi o último a morrer de todos os apóstolos, o último dos apóstolos. Domiciano manteve ele preso numa ilha. Ele viu Paulo ser decapitado, cortado, e uma parte dele ser jogada em cada uma do estado das províncias de Roma. Ele viu Pedro ser crucificado de cabeça para baixo. Ele viu Tiago tendo a cabeça cortada. João viu Estevão morrer apedrejado de uma forma cruel e tenebrosa. João viu seus irmãos que entravam cantando hinos no Coliseu de Roma, e os leões eram soltos, e eles intercediam para o lado de fora, só paravam de interceder quando o hino parava. Cristãos foram queimados vivos para servir de luz noturna em Roma, na Roma de Nero, na Roma de Domiciano, o segundo Nero da história de Roma. João presenciou tudo isso, ficou velho vendo isso. E agora todo o sacrifício feito era vão. O seu jejum, a sua oferta, a sua lágrima, o seu ministério, as suas renúncias, nada disso tem valor. Por quê? Porque ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Nós estávamos entregues ao texto que Paulo escreve: nós somos os mais infelizes, os mais miseráveis de todos os homens. Por quê? Porque a nossa esperança em Cristo acabou aqui nessa terra, na nossa inconstância, na nossa ansiedade,
nas nossas doenças silenciosas que vão se infiltrando na nossa vida, e quando a gente percebe, opa, estou doente. Ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Nós estávamos impossibilitados. Você imagina o choro de João, depois de velho, carregando as marcas da renúncia no corpo, e dizendo: acabou, está tudo acabado. Mas graças a Deus o texto continua, e esse momento é um momento de maior tristeza, mas ele antecede um momento de maior alegria na eternidade. Não há uma alegria maior que essa, não há um contentamento maior que esse. Qual contentamento? Saber que nós moraremos com o nosso Deus pelos séculos dos séculos, saber que um dia Jesus vai voltar e a nossa carne será transformada em incorruptibilidade. Próximo versículo: todavia um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as suas orações, que são seus jejuns, que são as suas lágrimas. Ele deu sentido e significado para tudo isso, e entoava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre toda a terra. Pode indo. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões, de milhões, de milhares, de milhares. E você estava lá no meio, seus filhos estavam lá no meio, seus netos estavam lá no meio, seus pais estavam lá no meio, seus sobrinhos estavam lá no meio, proclamando em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então eu ouvi que toda criatura, que isso aqui é doideira demais, toda criatura que há no céu e sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar e tudo que neles há, estavam o quê? Dizendo, meu irmão. Os bichos estavam falando, dizendo. Tudo que tem fôlego louva ao Senhor, sim ou não? Eles estavam falando. Não, agora João podia entender que o louvor que toda criatura emite a esse Deus poderoso, aquele que está sentado no trono, e ao cordeiro seja louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam amém, e também os anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Você é um ser eterno. Feche seus olhos. Que toda escolha que roubou essa certeza do seu coração seja combatida hoje. Que você ao longo da semana cante um novo cântico para Deus. Que você ao longo da semana resgate no seu coração e quem devolve isso para o seu coração é Ele. Aconselho-te que compres de mim. É nele que você encontra isso. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.